Qual o maior mandamento da Bíblia? Se tivéssemos que resumir a lei e os profetas numa só palavra, que palavra seria essa? A palavra seria amor. E isso está muito claro numa pergunta que foi feita a Cristo, quando perguntaram a ele sobre qual seria o maior mandamento da Bíblia, e ele responde: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E depois, posteriormente, os apóstolos em suas epístolas, eles escrevem isso, esse amor da parte de Deus e esse amor sacrificial de Jesus e o amor que nós temos que ter uns pelos outros. Na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Filipos, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, esse versículo diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? O apóstolo Paulo aqui nessa carta, o contexto dela, ele está exortando, motivando os cristãos de Filipos, como eles devem portar-se dignamente conforme o evangelho de Jesus Cristo. E aqui também ele fala o que é mais importante no testemunho deles. Ele fala também sobre a luta pela fé, que requer um padrão alinhado com o maior mandamento do Senhor Jesus, que é o amor. Esse amor sacrificial, esse amor de renúncia, esse amor incondicional da parte de Deus em relação ao homem e que nós devemos ter uns pelos outros. Então esse amor que é a base, que confirma que Deus é verdadeiro na vida da igreja. O mundo olha para a igreja e vê o relacionamento entre irmãos e atesta que Deus é verdadeiro, porque no meio da igreja existe um amor divino, um amor misericordioso, um amor que perdoa, um amor cheio de compaixão, de entranháveis afetos, um amor que expressa verdadeiramente que Deus existe, que Ele é real na vida desses cristãos. E aí quando você começa a ler o contexto dessa palavra, nessa epístola de Paulo, lá à igreja de Filipos, desde o capítulo 1, lá no verso de número 27, você já começa vendo que é repetido várias vezes uma mesma palavra que sobressai, abre aspas, o mesmo, fecha aspas. Essa palavra aparece várias vezes. Exemplo, Filipenses 1:27, o mesmo Espírito. Filipenses 1:30, o mesmo combate. Paulo dando exemplo. E o mesmo modo de pensar, 2:2, o mesmo amor, 2:2, o mesmo ânimo pela fé, 2:2, pensando a mesma coisa, também capítulo 2, versículo 2. E aqui o mesmo sentido ou o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então essa palavra mesmo, que é usada várias vezes aí, como eu citei a vocês, tem o sentido de uma partícula de reforço, com um sentido próprio, mas ao mesmo tempo um sentido de unidade. Paulo está motivando esses cristãos a pensar da mesma forma, a ter o mesmo espírito, o mesmo combate, o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo pela fé, como ele está falando aqui, motivando esses cristãos. E aqui você observa que nesse texto, quando você lê, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A pergunta que deve ser feita é: que sentimento é esse? Quando você vai ler o contexto na sequência, é o sentimento de não reivindicar sua posição de direito. Não importa o que você possui, os títulos que você tem, a posição que você ocupa, mas é você se esvaziar, porque é isso que deixa claro. Sendo em forma de Deus, não ter por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, tomando a forma de servo, sendo semelhante aos homens. Então é esse sentido de se esvaziar de si mesmo, do seu ego, das suas vontades, do seu orgulho, e assumir a forma de servo para servir uns aos outros, servir esse Deus maravilhoso através do próximo. A gente só consegue servir a Deus quando a gente serve aos nossos irmãos, e esse é o propósito da igreja, para trabalhar em nós esse comportamento que nos ensina a agir e ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo. Aqui Paulo vai explicando, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, ou seja, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, ele não reivindicou seu poder, sua autoridade. Na forma de homem, ele se humilhou. E se humilhando, ele serviu, para ser o exemplo, o referencial para todos nós,
assim nos ensina que devemos servir uns aos outros. E, como diz aqui, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, ainda que seja necessário, né, passar pela pior provação ou morrer da pior forma possível, como marginal, como bandido, como malfeitor, né, como a pior espécie de ser humano. Jesus suportou tudo isso. Jesus desceu ao fundo do poço, ao fundo do poço, por amor, se esvaziando, não tendo por usurpação ser igual a Deus, não usando da sua autoridade, do seu poder, né, de tudo que ele era e é de verdade, mas suportou tudo isso por amor. E é este amor, é esse tipo de unidade e de comportamento que temos que ter entre nós como cristãos para dar um bom testemunho da nossa fé e perseverar nesse espírito combatente de fé, com ânimo, com coragem, com fé, com esperança, com esse mesmo sentimento que houve em Jesus, de humildade, de paciência, né, de obediência ao Pai, sabendo que esse Deus, como diz no verso 9, nos exaltará em tempo oportuno. Para Jesus, no verso 9, ele fala, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Atrás da humildade vem a honra, atrás do orgulho vem a queda. Quando você se humilha, você é exaltado. Quando você se exalta, você é humilhado. Então esses são os princípios do reino. E essa carta Paulo está motivando esses cristãos a ter esse padrão elevado, a se portar dignamente conforme o evangelho de Cristo. E dar esse testemunho que é o mais importante da nossa vida, que o mundo veja a diferença em nós. Que entre nós não há guerra, não há conflito, não há dor. Em nós há esperança num Deus que tudo pode. Em nós há o quê? A paciência de juntos, mutuamente, se ajudar para chegarmos na presença e diante do trono do Deus Todo-Poderoso. Então, que possamos nos alinhar a esse padrão que Deus requer de nós, né, tendo com essência fundamental para a nossa fé o amor de Deus em nossos corações, de uns para com os outros. Que Deus abençoe a sua vida, espero que essa palavra tenha edificado você. Se você recebe essa palavra, né, medite nela, né, leia a carta de Paulo aos Filipenses, né, e absorva tudo que a palavra instrui e aplique a sua vida, porque com certeza Deus vai estar abençoando você e a sua família. Quero fazer uma oração abençoando você para que essa palavra seja uma semente no teu coração, possa germinar e possa produzir frutos que permaneçam para a vida eterna. Então vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar essa vida que, ó Deus, ouviu essa mensagem, assistiu esse vídeo e, ó Deus, não só os que assistiram em tempo, ó Deus, real, mas em tempo oportuno, em outros momentos, que o Senhor, ó Pai, os alcance, que o Teu Espírito, ó Pai, os convença, que, ó Deus, as pessoas que assistirem esse vídeo sejam tocadas, abençoadas, sintam a Tua presença, Senhor, ouça a Tua voz e sejam transformados de glória em glória, de vitória em vitória, pela a palavra que é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Então abençoe essa pessoa, Pai. Ó Deus, que ela possa aprender, Senhor, ó Deus, a amar, a ter humildade, ó Deus, a se esvaziar de si mesmo, a confiar somente em Deus e não em si próprio. Que o Senhor abençoe essa pessoa com paz, saúde e prosperidade, abundância, fartura, salvação, vida eterna. Assim nós oramos, entregando ela no teu altar, sua família, sua vida, seus sonhos, seus projetos, pedindo que o Senhor, ó Deus, cuide dela, em nome de Jesus e da sua família. É o que nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Se você foi abençoado através desse vídeo, então compartilhe ele, dê o like, comente, nos ajuda a fortalecer esse canal para que a gente possa levar essa mensagem a outras pessoas. Se inscreva nele, tá? Um beijo no coração e até uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir.